Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado, aula número 4. Nesta aula, nós vamos focar conceitos, atitudes, mindset, técnicas e ferramentas para gerar quantidade de ideias. Na terceira aula, nós focamos ferramentas para gerar ideias novas, diferentes ou originais. Nesta aula, o foco é a fluidez, ou simplesmente quantidade de ideias, de forma rápida e intuitiva, ou da forma analítica e racional. Esta é a versão de abril de 2021. Este é o conteúdo da quarta aula. 1. Processo criativo, o pensamento divergente e o pensamento convergente. Adiar a avaliação e o julgamento, o mindset criativo. 2. Mudar uma ideia, imaginação, transformação e combinação de ideias. 3. Formas de pensar, heurístico, intuitivo e rápido, ou algoritmo, analítico e devagar. Pouco se fala sobre aplicar a análise combinatória para gerar ideias, mas esta é uma habilidade que faz uma incrível diferença quando eu estou facilitando workshops de inovação. Retomando a frase de Linus Pauling, apresentada na aula 2, a melhor forma de ter uma boa ideia é ter muitas ideias. Esta frase resume muito bem o processo criativo, que tem duas fases. Na primeira fase, aplicamos o pensamento divergente. Nesta fase, buscamos a maior quantidade de ideias. E na segunda fase, aplicamos o pensamento convergente. Nesta segunda fase, garimpamos a qualidade ou a boa ideia. A frase é simples e clara, mas tem muitas informações nas entrelinhas que nós vamos analisar. Quando eu estou facilitando um workshop de criatividade ou inovação, eu coleto no máximo 25 ideias na fase do pensamento divergente, o que corresponde na prática a 20 ideias na média. E depois, na fase do pensamento convergente, nós priorizamos e focamos apenas uma ideia para executar. Portanto, nós descartamos 24 ideias, ou 96% das ideias. No processo criativo ou no processo de inovação, a prática da tentativa e erro é muito comum. Como você percebe estes dados? 24 ideias ou 96% das ideias são descartadas e apenas uma ideia é executada. Existem duas formas de perceber, pensar e agir. Uma é, o processo criativo é uma perda de tempo. Eu não vou usar o processo criativo. A outra forma de pensar é, descobrimos uma boa ideia, uma nova ideia que pode gerar inovação e melhores resultados. Eu vou aplicar o processo criativo. As duas formas de pensar estão certas e é você que escolhe qual mindset ou atitude quer adotar. Na primeira aula deste curso, eu mostrei a função matemática da criatividade de Rotinoller. A criatividade é uma função atitudinal, com as variáveis conhecimento, imaginação e avaliação. A questão atitudinal é super importante, por isso, acreditar no processo criativo é o primeiro passo. E vamos agora posicionar a questão de avaliação no processo criativo. Na primeira fase do processo criativo ou pensamento divergente, temos a regra adiar a avaliação, pois a avaliação e o julgamento são aplicadas na segunda fase do processo criativo. Se começarmos a avaliar as ideias quando elas nascem, nós vamos descartar prematuramente todas ou quase todas as ideias, sem dar a oportunidade delas mostrarem o seu valor. O brainstorm é a ferramenta do pensamento divergente mais conhecida e foi criada pelo publicitário americano Alex Osborne. E na versão clássica ela tem 4 regras. A segunda regra é não julgue ou critique as ideias. E a terceira regra é ideias absurdas são bem-vindas. São duas formas diferentes de dizer adie o julgamento ou adie a avaliação. Em resumo, na primeira fase do processo criativo, nós adiamos a avaliação e o julgamento das ideias, ou não criticamos e não justificamos o mérito das ideias, apenas coletamos o maior número possível de ideias. Este processo de adiar o julgamento não é fácil e nem natural, por isso precisamos acreditar no processo e praticar para ver os resultados concretos aparecerem. Retomando as fontes de ideias apresentadas na primeira aula. Depois de conhecer o tema, a nossa percepção e a memória de curto prazo vão rapidamente sugerir algumas ideias.
Não julgue o mérito das ideias e escreva para não perdê-las. Da mesma forma, por associação com as primeiras ideias anotadas, a sua mente vai lembrar de ideias dentro da caixa e fora da caixa. Escreva rapidamente, por mais absurdas que possam parecer. Acredite, a boa ideia sai deste processo. Apenas incrementando a síntese do processo de geração de ideias apresentada na primeira aula. Se nós queremos ter uma grande quantidade de ideias, é melhor adiar o julgamento das ideias lançadas pela nossa percepção ou conhecimento. A regra também vale quando aplicamos a associação forçada e os estímulos aleatórios. Voltando à fórmula da criatividade de Ruth Noller, vamos trabalhar a imaginação. A imaginação é um elemento importante no pensamento divergente. O conhecimento fornece ideias prontas, e a imaginação cria novas ideias a partir dessas ideias. Para criar ideias novas, eu concordo plenamente com a frase de Albert Einstein: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Vamos incrementar um pouco mais o processo de geração de ideias. Depois de ter as primeiras ideias, nós podemos usar a imaginação para modificar uma ideia ou combinar as ideias, para ter novas ideias originais ou inéditas. Com isso, aumentamos a quantidade de ideias. Nesta tela, eu detalhei algumas formas de usar a imaginação para criar novas ideias. Mudar uma ideia, mudar uma ou mais partes da ideia, juntar ou combinar as ideias e reorganizar as ideias ou as partes das ideias. Nas próximas telas, nós vamos dar exemplos de cada uma dessas formas de criar novas ideias. Existem várias formas de modificar ou transformar uma ideia. Durante a facilitação de workshop de criatividade ou inovação, eu faço várias perguntas dependendo da situação. Podemos minimizar esta ideia ou maximizar esta outra? Posso particularizar estas ideias ou generalizar? Podemos simplificar ou complicar esta ideia? Como sugestão de pesquisa, veja a estratégia do Oceano Azul ou a técnica Scamper. Um exemplo simples. Quando perguntamos para os produtores de soja o que eles desejam como característica de uma variedade de soja, rapidamente eles respondem produtividade, controle de pragas e doenças e tolerante à seca, por exemplo. Neste caso, um exemplo de minimizar é tolerante à doença e um exemplo de maximizar é variedade que mata todas as pragas. Sempre lembrando a regra do pensamento divergente, adiar o julgamento das ideias. Da mesma forma, o facilitador pode perguntar se teriam uma ideia particular, e um exemplo é resistente à antracnose no Tocantins, e generalizar, resistente a todos os tipos de fungos. Para simplificar, pode ser treinamento EAD com vídeo gravado. E para complicar, treinamento presencial em 4 encontros de 1 hora. Essas transformações das ideias geram resultados surpreendentes, mas quando aplicadas com critério e no momento certo, por facilitadores experientes. O mais comum e mais fácil é mudar parte de uma ideia. Para isso, fazemos a análise da ideia para identificar as partes e a função de cada parte da ideia. Por exemplo, é fácil perceber as partes quando uma ideia tem um sujeito, um verbo e um objeto. Neste caso, podemos mudar uma ou mais destas partes. A partir da ideia original, podemos mudar só o sujeito, de gerente de marketing para assistente técnico de vendas, ou mudar o verbo de ensinar para aprender. Da mesma forma, temos este exemplo das 5 perguntas do repórter, ou a ferramenta 5Ws e 2Hs, bastante conhecida nas empresas. O que é incrível nessa ferramenta é o número de ideias possíveis. Por exemplo, se tivermos 3 tipos diferentes em cada coluna, teremos 729 ideias diferentes, ou 3 elevado à sexta potência. Juntar 2 ou mais ideias é outra forma de ter novas ideias. E este é um processo muito comum que nós fazemos com muita frequência e não percebemos. Veja este exemplo simples e comum. Uma ideia é gerada a partir da combinação de 2 ideias. Primeiro, o gerente de marketing ensina o assistente técnico de vendas e depois, este ATV ensina o gerente da fazenda ou o cliente. Muitas vezes criamos uma ideia ou um processo como resultado da combinação de 2 ou mais ideias ou ações.
E o último processo de ideação é reorganizar as ideias ou partes da ideia. Este processo é simples, mas difícil de ocorrer naturalmente. Eu, como facilitador, preciso insistir, pois a reorganização significa, primeiro, desaprender ou desconstruir, para depois reconstruir. Existe uma resistência até inconsciente nesse processo de ideação, mas os resultados valem o esforço. Aqui neste exemplo, temos a inversão da ideia ou do processo. Primeiro, o gerente da fazenda, que é o cliente, ensina o ATV quais são as suas necessidades. E depois, o ATV ensina o gerente de marketing quais são as necessidades do cliente. O processo de reorganizar as ideias é simples, mas a aceitação ou execução da ideia reorganizada pode ser difícil. E aqui pode estar a oportunidade real de inovação, como eu já vi acontecer em muitos workshops que nós facilitamos. A geração de ideias pode seguir um ritmo ou forma diferente. Por exemplo, podemos gerar ideias de forma intuitiva, rápida, heurística e abdutiva. Ou podemos gerar ideias de forma racional, analítica, devagar, seguindo um algoritmo de forma dedutiva ou indutiva. São formas diferentes de pensar, e o facilitador experiente também deve balancear esses dois tipos de pensamento durante o workshop. Segue sugestão de leitura, o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Um exemplo simples de pensamento analítico que foi apresentado na primeira aula. No jogo da velha, nós temos apenas 3 opções para o primeiro lance do primeiro jogador, e não 9 opções, pois as opções simétricas correspondem ao mesmo lance. Chegamos a esta conclusão depois de analisar todas as 9 opções. Na sequência, o segundo jogador tem apenas 2 opções para a jogada A do primeiro jogador, e tem 5 opções diferentes quando o primeiro jogador faz a jogada B ou C. Novamente, as posições simétricas correspondem à mesma jogada. Raramente um jogador novato vai aplicar este pensamento analítico, mas o pensamento analítico ajuda a desvendar todas as possibilidades e não repetir a mesma ideia 2 vezes, aumentando assim a produtividade do processo criativo. Nesta tela, nós temos o exemplo apresentado anteriormente. Aqui também nós temos um caso de aplicação do pensamento analítico, a quebra ou divisão do todo em suas partes componentes. Para algumas pessoas, a aplicação deliberada do pensamento analítico não é tão natural e fácil. Por isso é importante o facilitador ter a habilidade também no pensamento analítico, na facilitação da ideação. O exemplo de ideias para variedades de semente pode ser construída sobre uma matriz com 2 variáveis. A aplicação do pensamento analítico com esta matriz multiplica facilmente o número de opções. Mas vamos lembrar que, depois de gerar uma quantidade de ideias, temos que priorizar. E no pensamento divergente, quanto mais ideias, melhor. Outra forma de aplicar o pensamento analítico é utilizar mapas conceituais. Em alguns casos, é interessante fazer a análise com esta ferramenta, principalmente quando temos mais de 2 variáveis, como neste exemplo. E o crescimento do número de ideias, neste caso, é exponencial. Para quem achava que gerar quantidade de ideias era difícil, pode começar a mudar este paradigma. Vamos resumir tudo o que aprendemos até agora. Para gerar ideias, primeiro utilizamos a nossa percepção e o nosso conhecimento. E de forma heurística, intuitiva e rápida, vamos lançando todas as ideias que aparecem na nossa mente. Esses 3 elementos, percepção, conhecimento e heurística, já geram uma boa quantidade de ideias. Na sequência, podemos aplicar a associação forçada ou os estímulos aleatórios para turbinar a nossa percepção e gerar novas ideias, por meio da associação com as ideias geradas ou com o nosso conhecimento explícito e tácito. Continuamos no modo heurístico e rápido de ideação, anotando tudo, sem avaliar ou julgar as ideias. Neste ponto, já teremos uma boa quantidade de ideias e podemos usar a imaginação para mudar uma ideia ou combinar as ideias, criando novas ideias. Ainda podemos continuar no modo heurístico e intuitivo, deixando as ideias fluírem de forma natural. E o último ponto é a aplicação do pensamento analítico. Neste ponto, nós já podemos identificar categorias de ideias, ordenações sendo desenhadas e algumas combinações não estruturadas.
A análise combinatória pode ajudar a perceber o número máximo de ideias, e um algoritmo pode ajudar a descrever cada uma dessas ideias. Parece complicado? E nós ainda estamos só nas aulas básicas deste curso. Na minha experiência em milhares de facilitações de workshops de inovação, eu percebo que a atuação do facilitador na condução do processo de geração de ideias é muito importante. Primeiro, deixando os participantes confortáveis em gerar ideias de forma intuitiva e heurística, com base na sua percepção e conhecimento. Em seguida, fazendo pausas quando necessário e possível, estimulando a imaginação para criar novas ideias através da mudança ou combinação das ideias. Mas existem dois pontos que eu considero que são sim papéis do facilitador: a aplicação cirúrgica da associação forçada. E quando aplicado em conjunto com o pensamento analítico, o processo se torna ainda mais assertivo. Este é o momento mágico da intervenção de um facilitador, quando ele faz uma pergunta pontual e cirúrgica e as respostas dos participantes geram um ahá, coletivo ou individual. Revisando o conteúdo desta quarta aula. 1. Processo criativo, o pensamento divergente e convergente. A importância de adiar a avaliação e o julgamento. 2. Mudar uma ideia. Imaginação para transformar e combinar para gerar novas ideias. 3. Formas de pensar. Heurístico, intuitivo ou analítico e racional. Eu acho que esta aula também ficou denso, mas com bastante informação. Encerrando a quarta aula do curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado. Nesta quarta aula, nós apresentamos o universo da geração de ideias. Focamos na quantidade de ideias e na terceira aula, nós falamos mais de diversidade de ideias. Na próxima aula, nós vamos apresentar os processos do pensamento convergente para priorizar ou escolher as ideias. Vamos começar aos poucos com conteúdos avançados da criatividade e inovação. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.